Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 351. Nem todos os evoluídos são bons. Aqueles que evoluíram com os pontos de gene sagrado maximizados quase não tinham o que fazer no primeiro santuário de Deus. E seriam bastante prejudicados se fossem punidos pelas regras do santuário de Deus. Então, a maioria simplesmente entrava de uma vez no segundo santuário de Deus. E se mesmo se escolhessem ficar no primeiro santuário de Deus, jamais poderiam participar do torneio de escolhidos do primeiro santuário de Deus. O máximo que podiam fazer era matar algumas criaturas de linhagem sagrada, o que não fazia tanto diferença para eles. Em relação às supercriaturas, até mesmo um recém-evoluído com todos os pontos de gene maximizados ainda seria muito fraco para matar uma. Antes de praticar artes de hipergene projetadas para evoluídos, os recém-evoluídos não tinham muita vantagem além de um físico forte. No momento, se Ansem usasse tudo o que tinha, sua aptidão física seria comparável a um evoluído com tudo maximizado. No entanto, ele ainda não era louco de lutar de frente contra uma supercriatura. Ansem não sabia o que o Sr. Yu ainda estava fazendo no primeiro santuário de Deus, visto que já tinha evoluído com todos os pontos de gene maximizados. Ansem não ficou muito surpreso. Na verdade, ele já duvidava quando descobriu que o índice de aptidão física dele era muito alto. Mesmo assim, não achou que o Sr. Yu merecia a sua atenção. A aptidão física dele não importava, já que suas técnicas ainda eram escassas. Era como uma criancinha brincando com um martelo. Não tinha nada para se gabar. Só que os outros do abrigo blindado de aço ficaram pálidos. Qualquer um ficaria receoso de ir ao deserto sobrenatural com um grupo assim. Alguns até queriam voltar. Ansem, devo fazer o quê? Su Xiaoqiao sussurrou em seu ouvido. Ele também ficou com medo. Eles tinham ainda mais pessoas, e o Sr. Yu era um evoluído. Agora que já tiveram um conflito, seria ainda mais complicado depois de entrar no deserto sobrenatural. Você já pegou o dinheiro, então temos que ir. Só bora. Ansem disse. Su Xiaoqiao também sabia que já era impossível pular do barco agora. Felizmente, Ansem estava com ele, então ficou mais corajoso. Su Xiaoqiao liderou o caminho no deserto sobrenatural. Depois de viajar por 6 dias, tudo o que viram foram dunas. Todos do grupo do Sr. Yu eram arrogantes. O pessoal do abrigo blindado de aço ficou chateado, mas escolheu aguentar em silêncio, já que o Sr. Yu era um evoluído. Ali. Su Xiaoqiao apontou para uma duna longe e disse. Todos olharam para essa direção e viram uma árvore enorme no topo da duna. Tem mesmo uma árvore gigante no deserto. Os olhos do Sr. Yu brilharam. Ele não foi para o segundo santuário de Deus depois de evoluir, pois queria usar a vantagem do seu físico para matar algumas criaturas de linhagem sagrada, a fim de ganhar dinheiro. Seria melhor ainda se pudesse matar uma criatura de linhagem sagrada rara. Só que não era fácil encontrar criaturas de linhagem sagrada, e ele não queria perder muito tempo no primeiro santuário de Deus. Portanto, era natural que não quisesse voltar de mãos vazias da viagem para o deserto sobrenatural. Ansem também ficou surpreso por ver a árvore. Estritamente falando, árvores gigantes como essa raramente sobreviviam no deserto. A maioria das plantas do deserto eram iguais ao cacto. O grupo incitou a montaria deles para se aproximar da árvore. E descobriram que a árvore era ainda maior do que imaginaram depois de se aproximar. O tronco era tão grosso que era necessário 7 ou 8 pessoas juntas abraçando a árvore para fazer um círculo. E devia ter pelo menos 40 metros. Como Su Xiaoqiao tinha afirmado, eles descobriram que a árvore parecia intacta, mas estava toda carbonizada. Também não parecia que a árvore foi queimada por fogo, visto que nenhuma das folhas ou galhos estava queimado. Era como se toda a árvore foi carbonizada num instante. A árvore foi queimada pela criatura? Ansem ficou intrigado e perguntou. Não tenho certeza.
Só vi a criatura repousando na árvore de longe, e só tive coragem de chegar perto depois que ela saiu. A árvore já estava assim quando cheguei aqui. Su Xiaoqiao disse. Onde está a criatura? Senhor Shu perguntou para o Su Xiaoqiao. Ele não levou todos esses homens juntos só para ver a árvore. Só sei que ela foi naquela direção no deserto. Quanto para onde foi, não faço ideia. Su Xiaoqiao apontou para a direção e disse. Lidere o caminho. Senhor Yu deu a ordem. Nosso contrato foi bem claro. Só sou responsável por levar para ver a árvore. Tem que encontrar a criatura sozinho. Su Xiaoqiao franziu a testa e disse. Cala a porra da boca. Só mostre o caminho como ordenamos. Um seguidor do Sr. Yu exclamou. Su Xiaoqiao olhou para Ansem, que disse, Sr. Yu, você assinou um contrato e meu amigo já cumpriu a sua parte. Então, vão lá vocês sozinhos. Está falando comigo? Sr. Shu olhou para Ansem com um desprezo bem nítido. Não acho que tenha outro Sr. Yu aqui. Ansem disse casualmente. Como sabe que não tem outro aqui, já devia saber quem é o chefe. Sr. Yu disse friamente. Isso eu não sei. Ansem piscou os olhos se fazendo de sonso e disse. Se não sabe quem é o chefe, devia pelo menos saber quem é o mais forte daqui. Um seguidor do Sr. Yu disse friamente. Isso eu sei. Ansem assentiu. Ótimo. Só a pessoa mais forte pode tomar as decisões. Tudo o que precisam fazer é calarem a boca e mostrarem o caminho. O seguidor olhou ferozmente para Ansem e Su Xiaoqiao. Ansem nem se mexeu. Só sorriu e disse, acho que entenderam algo errado. Entendemos errado? Eu sei quem é o mais forte, mas não é o Sr. Yu. Ansem disse casualmente. Não é o Sr. Yu? Não vai me dizer que é você? Os outros seguidores riram. Sim, foi isso mesmo que quis dizer. Ansem assentiu todo sério. Deve ter ficado louco. Acha mesmo que está no mesmo nível de um evoluído que maximizou todos os pontos de gene sagrado? Eles olharam para Ansem como se estivessem olhando para um idiota. Nem todos os evoluídos são bons. Ansem disse casualmente. Ele se virou para Su Xiaoqiao e disse, vamos sair agora que o contrato já foi cumprido. Bora ver se um evoluído é bom ou não. Sr. Yu incitou a sua montaria para avançar em Ansem. Capítulo 352 Uma espada pela vida. Ansem. Su Xiaoqiao ficou subitamente pálido. Se o Sr. Yu fosse atacar Ansem, não tinha como seu amigo derrotar um evoluído. Ansem ainda estava montado na besta de 3 olhos. Ele já tinha vendido o lobo tornado, e Meuto não era a melhor montaria, então era por isso que estava montando na besta de 3 olhos na viagem. Sr. Yu estava segurando uma espada, que parecia uma alma de besta de linhagem sagrada. Ansem fixou seu olhar na espada dele, era exatamente isso que precisava no momento. Sr. Yu avançou até o inimigo, e tentou cortar o pescoço dele com a espada prateada, seu corte parecia um raio de tão rápido. Os seguidores do Sr. Yu nem se moveram. Parecia que estavam só aproveitando o show. Sr. Yu era um evoluído, então ninguém era uma ameaça para ele no primeiro santuário de Deus. Só que não demorou muito para que todos arregalassem os olhos. Bem quando a espada estava prestes a cortar o pescoço do oponente, Ansem levantou a mão subitamente e tentou usar 2 dedos para segurar a espada. Todos pensaram que Ansem ficou louco. Ninguém seria capaz de segurar com 2 dedos uma espada cortando, especialmente quando era um evoluído que estava empunhando a espada. Sr. Yu estava usando mais força do que o usual, a fim de tentar matar Ansem de uma vez. No momento em que a espada tocou os dedos do Ansem, parecia que todo o corpo dele tinha ficado sem peso. Ele se enroscou na espada e se moveu junto, onde quer que ela fosse, como se fosse uma folha em queda. Depois de ficar estarrecido, Sr. Yu recuou a espada, e atacou de novo usando a espada na mão direita, ao mesmo tempo, socando com a esquerda. Ansem usou a outra mão para combater o soco do Sr. Yu. Em seguida, pulou e pousou atrás do inimigo,
Depois pegou as adagas do esqueleto e colocou no pescoço do oponente. Parece que um evoluído como você não é grande coisa. Ansem disse despreocupadamente. Sr. Yu tinha maximizado todos os pontos de higiene, mas era horrível em artes marciais. Provavelmente vinha de uma família rica, mas era um lixo mesmo assim, o que era diferente de Yuan e King. Sr. Yu ficou atordoado, e os outros estarrecidos. Ninguém jamais iria prever que um evoluído seria derrotado facilmente por Ansem. Quer viver ou morrer? Ansem moveu a sua adaga levemente com um sorriso. A lâmina afiada imediatamente cortou a pele do pescoço do Sr. Yu, uma gota de sangue deslizou pela adaga. O que tenho que fazer para viver? Ele ficou pálido, e ninguém do seu grupo ousou se mover. Sou justo e posso te oferecer uma oportunidade de corrigir esta situação. Só que se eu te deixar ir assim, temo que não terá aprendido a lição. Então que tal a espada pela sua vida? A que você está segurando aí agora? Ansem disse. Nem fudendo. Meu pai é o CEO do Dongxuan. Toda a minha família vai te matar se encostar um dedo em mim. Sr. Yu gritou ferozmente. Ansem quase caiu em gargalhadas. Tudo bem. Como vai para o inferno, se lembre de aparecer nos sonhos do seu pai e contar que foi Ansem quem te matou. Ele cortou o mais fundo a pele do inimigo. Não. Não, posso dar, Sr. Yu exclamou, estava quase mijando nas calças de medo. É a sua última chance. Se eu contar até 3, e a espada não estiver nas minhas mãos, pode levar com você para o inferno. Ansem começou a contar. 1. 2. Sr. Yu não teve mais coragem de resistir e transferiu de uma vez a espada de alma de besta para Ansem. Não diga que é um evoluído da próxima vez, só vai envergonhar todos os evoluídos. Ansem guardou a espada e as adagas do esqueleto, e depois montou de novo na sua besta mutante de 3 olhos. Assim que o Sr. Yu ficou livre, ele invocou rapidamente uma adaga de alma de besta e liderou os seus seguidores para atacar Ansem. Voltem. Ansem disse casualmente. Ele tinha previsto esta situação, e avançou rapidamente no grupo inimigo. Sr. Yu não reconheceu o fato de que era mais fraco do que Ansem, eu não devia ter perdido. Ele pensou. Além disso, Sr. Yu tinha membros muito fortes na sua equipe, então acreditava que devia ser capaz de matar Ansem desta vez e se vingar. No entanto, ele começou a se arrepender quando seu alvo chegou no meio do grupo, pois descobriu que o grupo era mais um fardo do que uma ajuda. Ansem avançava casualmente entre eles, e, por alguma razão, só conseguiam ferir facilmente seus companheiros do que Ansem. Toda vez que o alvo brandia suas adagas do esqueleto, alguém era ferido. Em pouco tempo, 6 pessoas do grupo ficaram feridas. Su Xiaoqiao ficou estarrecido. Ele estava agora imaginando quem era o evoluído depois de ver o que Ansem estava fazendo. Sr. Yu ficou aterrorizado. Não conseguia descrever o que sentia. Obviamente, foi Ansem quem foi cercado. Mas parecia justamente o contrário, parecia que foi o inimigo quem cercou todos. Ele nem mesmo teve uma chance de atacar seu alvo. Toda vez que tentava fazer um movimento, era bloqueado por alguém da sua própria equipe. Alguém que não praticou artes marciais a sério não conseguia dizer como as técnicas de Kaito eram incríveis. Aos olhos do Ansem, pessoas assim não causavam nenhuma pressão, não importando a quantidade. Saiam todos daqui. Sr. Yu gritou quando descobriu que não tinha nenhuma chance de atacar. Ansem não perseguiu os outros membros do grupo. Quando eles fugiram, algo parecendo um raio azul saiu da mão dele. O bumerangue da borboleta fantasmagórica mutante voou em direção ao Sr. Yu, que estava avançando em Ansem. Ele tentou cortar o bumerangue ao meio, mas ela fez uma volta estranha e desapareceu na frente dos seus olhos, bem quando o bumerangue estava prestes a acertar. Depois de contornar a adaga do Sr. Yu, o bumerangue acertou o peito dele com força. Dengue! Chamas azuis explodiram do peito dele, fazendo com que caísse da montaria e rolasse no chão. Capítulo 353 – Pássaro Flamejante. O Sr. Yu foi gravemente queimado e rolou no chão para tentar apagar a chama azul.
Quando levantou a cabeça, descobriu que Ansem estava agachado na sua frente, com a adaga do esqueleto no seu pescoço. Senhor Yu, você é um cara bem legal. Sabia que você quer ajudar os necessitados, e me dar mais algumas almas de besta de linhagem sagrada de graça. Agora, quantas planeja me dar desta vez? Ansem deu um tapa no rosto dele. Ele queria dar vários tapas no próprio rosto por ter mexido com a pessoa errada. Por que diabos ele fez isso? Só tinha 2 almas de besta de linhagem sagrada no total. E uma já foi dada, agora o inimigo queria que desse a outra. Ele não saiu do primeiro santuário de Deus depois de evoluir porque queria arrumar uma grana. Não só não ganhou, como perdeu todas as almas de besta de linhagem sagrada que tinha na mão dos outros. Senhor Yu ficou muito chateado, mas ainda teve que transferir a alma de besta para Ansem com o coração sangrando. Vamos! O Senhor Yu deu a última alma de besta de linhagem sagrada para Ansem a fim de recuperar a liberdade. Ele não ousou fazer mais nada depois de encarar o inimigo ferozmente. Só cerrou os dentes e levou a equipe embora. Ansem, por que você não matou esse desgraçado? Su Xiaoqiao estava animado, mas também intrigado ao mesmo tempo. Do seu ponto de vista, Ansem teve a oportunidade de matar todos daquela equipe. Se eu matasse todos, quem correria o risco por nós? Ansem sorriu diabolicamente. Senhor Yu e a equipe vieram pela criatura. Se a criatura fosse mesmo uma super criatura, a coisa mais inteligente seria deixar a equipe tomar a liderança, em vez de se arriscar. Quando se tratava de uma super criatura, Ansem jamais tomaria os riscos facilmente. Seria melhor se pudesse determinar o quão forte a criatura era, antes que decidisse agir. Su Xiaoqiao entendeu o que Ansem estava pensando e seguiu a equipe junto. No entanto, os outros do abrigo blindado de aço não queriam mais continuar a viagem e decidiram voltar. O Sr. Yu é mesmo um evoluído com todos os pontos de gene maximizados? Não acho que ele seja muito forte. Será que mentiu? Su Xiaoqiao e Ansem estavam fazendo as coisas ao seu tempo, montando nas montarias enquanto conversavam. É melhor não testar. Ele pode não ser habilidoso, mas com certeza tem o físico de um evoluído. Ansem disse. Sério? Pensei que um evoluído com todos os pontos de gene maximizados seria muito forte, mas acabou sendo só isso. Su Xiaoqiao estava almejando virar um evoluído com os pontos de gene sagrado maximizados. A princípio, queria dar o seu melhor nesse objetivo e evoluir na casa dos 30. No entanto, não pensou mais que o seu objetivo era importante depois de ver o que o Sr. Yu podia fazer. Talvez não devesse gastar muito tempo para realizar isso. Ele é uma exceção. Na boa, um evoluído com os pontos de gene sagrado maximizados tem que ser muito forte. Só que esse idiota não praticou artes de hipergene desenvolvidas para evoluídos ainda, então não é diferente de um não evoluído com uma aptidão física alta. Ansem sorriu e disse. Enquanto os dois conversavam, a equipe do Sr. Yu incitou as montarias e esperou encontrar a criatura antes de Su Xiaoqiao e Ansem. Depois de ver que os dois estavam seguindo, o Sr. Yu teve ainda mais certeza que estava na direção certa. Pensou que, contanto que pudesse achar a criatura, provavelmente podia matar com um único ataque, já que tinha maximizado os pontos de gene sagrado. Portanto, a equipe do Sr. Yu estava acelerando, e Su Xiaoqiao e Ansem acabaram perdendo de vista já que não estavam com pressa. Estamos muito longe deles? Nem dá para ver direito. Su Xiaoqiao disse com preocupação. Tá perfeito. Ansem não se importou e continuou no caminho. Ocasionalmente, viam algumas criaturas mortas no caminho, que deviam ter sido mortas pela equipe do Sr. Yu. Ansem analisou os corpos e descobriu que a maioria foram mortos por um único ataque, então devia ter sido um feito do Sr. Yu. Ele é bem impulsivo. Vai ser bem engraçado assistir se ele se deparar com aquela criatura. Ansem falou sozinho. Depois de viajar por 2 dias, Ansem parou subitamente e encarou um local longe. O que foi? Su Xiaoqiao também olhou para frente, mas não viu nada. Eles devem estar em apuros agora.
Não tenho certeza se a criatura que encontraram foi a que você falou. Vamos ir mais rápido para ver o que acontece. Ansem incitou rapidamente a besta de 3 olhos para acelerar. Depois de percorrer alguns quilômetros, Su Xiaoqiao viu um grupo de pessoas lutando contra uma criatura de longe. Não parecia uma luta, parecia mais um massacre feita pela criatura. Um enorme pássaro flamejante dourado bateu as asas voando pelo grupo. Tudo que era tocado pelas asas era queimado. Uma vez tocado pelas chamas douradas, não dava extinguir não importando o quanto tentasse. Muito em breve, todos foram carbonizados. O Sr. Yu foi o mais rápido com a montaria. Todos os outros foram queimados pelo pássaro. Mas até mesmo o Sr. Yu não foi capaz de escapar. Só conseguiu um tempo antes do pássaro correr atrás dele como uma luz dourada. Sr. Yu queria lutar pela vida depois de sentir o calor intenso atrás dele. Saltou da montaria e empunhou sua espada em direção à cabeça da criatura. A arma não era uma alma de besta de linhagem sagrada, mas ainda era uma arma forte e o ataque do usuário era forte. No entanto, a criatura nem mesmo desviou, só deixou a espada acertar. O que aconteceu em seguida chocou Ansem. A adaga atravessou a cabeça da criatura, como se tivesse cortado chamas reais. Só que a criatura nem ficou ferida. O corpo dela passou pelo Sr. Yu, que acabou se transformando numa bola de fogo. Tudo o que podia fazer era gritar antes de ser carbonizado. Super criatura! É sem dúvidas uma super criatura. Ansem ficou tanto surpreso como feliz. Ficou feliz por finalmente acabar achando uma super criatura. Só que essa parecia ser mais forte do que a tartaruga. Depois que todo mundo foi queimado pelo pássaro, ele churiou e voou em direção ao topo de uma montanha alta. A montanha ficava localizada no deserto, mas era incrível. O topo da montanha ainda estava coberto de neve. Ansem se perguntou o motivo de um pássaro flamejante escolher repousar num lugar desses. Depois que o pássaro saiu, Su Xiaoqiao e Ansem se aproximaram dos cadáveres do grupo. Eles tiveram calafrios depois que viram os cadáveres. Como a árvore, o corpo deles ainda estava intacto, mas acabou carbonizado. Era horrível e repugnante olhar. Capítulo 354 – Corredor Extremo. No início, Ansem pensou que o Sr. Yu seria capaz de durar um tempo contra uma super criatura, já que era um evoluído com todos os pontos de gene maximizados. No entanto, morreu tão rápido e de um jeito tão horrível, que até teve calafrios. Por que todas as supercriaturas são tão fortes? Ansem se perguntou isso. Depois de ver o que aconteceu com o grupo, Ansem não ousou mais provocar o pássaro imediatamente. É mesmo uma fênix. Que medo! Su Xiaoqiao disse com todos os pelos arrepiados. Uma fênix é sem dúvidas ainda mais forte. Só que essa criatura deve ser invencível no primeiro santuário de Deus. Ansem disse e se virou. Como agora sabia que o pássaro era mesmo uma super criatura, e sabia onde descansava, Ansem agora tinha todas as informações que precisava. Era inútil continuar lá, antes de descobrir um meio de matar. Armas normais não conseguiriam machucar o pássaro. Ele precisava ficar mais forte e rápido para matar essa criatura. De algum jeito, precisava achar um meio para ferir. Ansem verificou a besta nebulosa, que tinha ficado mais transparente, quando voltou ao abrigo blindado de aço. Obviamente, seria capaz de cultivar outra super criatura em alguns meses. Ele esperava ganhar a alma de besta da besta nebulosa. Uma alma de besta super da besta nebulosa significava muito para ele, e facilitaria muito caçar super criaturas. Evolua rápido, Ansem falou sozinho, enquanto observava a besta nebulosa. Quando voltou ao Falcão Preto, viu muitas mensagens e ligações não atendidas do laboratório do professor Yan, pedindo que voltasse ao teste. Como estava no deserto sobrenatural, Ansem faltou os testes por alguns dias. Ele se trocou rápido e foi ao laboratório. Faltou o teste por vários dias. Tem sorte que o Jin Jia que é o experimento principal. Caso contrário, o professor Yan nunca te deixaria escapar. Disse Qin Zimin, que estava encarregado dos testes dele.
Ansem observou Jin Jia correndo para cima e para baixo em um campo fechado e perguntou com curiosidade: "O que é isso? Nunca vi antes." É um modelo recém-construído chamado de corredor extremo. Seu objetivo é obter dados abrangentes do usuário sob condições extremas. Pode testar também. Qin Zimin subitamente se lembrou de algo e perguntou para Ansem: "Fez o teste que te dei da última vez?" "Preciso dos dados." "Ainda não tive tempo." Ansem de repente se lembrou da solução e do dispositivo, só que não teve tempo de usar. "Use quando tiver tempo." Qin Zimin não insistiu. Afinal de contas, Ansem só era um experimento não oficial, o principal era os dados de Jin Jia. Jin Jia saiu coberto de suor do corredor extremo. Parecia que tinha passado por um inferno. "Ansem, venha cá testar isso." Jin Jia viu Ansem e, em seguida, puxou seu amigo para o corredor extremo e fechou a porta. "Pelo menos me diz como usar." Ansem viu obstáculos diferentes e disse com um sorriso forçado. Tinham muitos muros de metal colocados em diferentes direções. Alguns estavam até no ar. "Vê as zonas brancas e os muros de metal? Tem que pisar nas zonas brancas para passar por todos os muros. Se pisar fora das zonas brancas, vai levar choque e tem que começar de novo. Para passar, tem que passar por todos os muros de metal para chegar à linha de chegada sem levar choque." Qin Zimin explicou as regras para Ansem com um microfone. "Não parece tão difícil." Ansem olhou para as zonas brancas e disse. Cada zona branca só tinha 30 centímetros de largura, mas era o suficiente para Ansem. Só que descobriu que estava muito enganado ao começar o teste. Os muros de metal e as zonas brancas foram projetados especificamente para aumentar o desafio. Os muros não eram planos, pelo contrário, eram inclinados em diferentes ângulos, alguns estavam até de cabeça para baixo. Então, tinha que pular toda hora sem poder fazer uma pausa. Além disso, precisava também usar todos os tipos de posições. Quase todos os músculos precisavam ser usados para finalizar a tarefa. Era um verdadeiro projeto científico. Se não fosse rápido ou flexível o suficiente, não conseguiria mudar os seus movimentos a tempo de pisar no próximo muro de metal. Era um teste simples, mas o desafio era enorme. Ansem teve um pouco de dificuldade até mesmo com a sua aptidão física. Foi a primeira vez que fez o teste, então não tinha certeza da localização dos próximos muros de metal na sua frente. Ansem tinha que confiar nos seus reflexos para avançar. Se tivesse praticado algumas vezes e se familiarizasse com o canal, não seria difícil para ele. Só que um teste desse nível não faria Ansem se encolher. Parecia trabalhoso, mas ainda conseguiu passar por todo o corredor extremo. Quando viram Ansem fazendo o teste, o olhar do Jin Jia ficou sombrio, e Qin Zimin também ficou estarrecido. Os outros pesquisadores em tarefas diferentes também se reuniram, todos tinham um olhar de surpreso. Corredor extremo não era um desafio extremo, e Jin Jia podia passar facilmente agora. Só que Jin Jia tinha aprendido de cor a localização de todos os muros de metal. Ele levou o choque 8 vezes antes de passar na primeira vez que fez o teste. Isso significava que, sem se familiarizar com o teste, tiveram 8 locais em que Jin Jia não conseguiu ser rápido o suficiente, que eram também os pontos-chaves do projeto. Claro, tinham mais de 30 pontos no total, mas Jin Jia conseguiu lidar com todos, com exceção desses 8. Depois de errar uma vez, Jin Jia nunca falhou de novo no mesmo ponto. Só que Ansem não perdeu nenhum ponto na sua primeira tentativa. Se não tivesse certeza que ele nunca tinha feito o teste, Qin Zimin não conseguiria acreditar que era mesmo a primeira vez que estava fazendo. É muito difícil. Devo ir mais devagar? Ansem saiu do corredor extremo suando um pouco, o que era bem raro no seu caso, já que tinha praticado a pele de Jade. Cara, arrasou muito. Que físico e reflexo! Os olhos do Qin Zimin brilharam. Os outros pesquisadores tiveram o mesmo pensamento. Parece que a dificuldade do corredor extremo precisa ser aumentada. Se Ansem soubesse que estavam pensando nisso, teria se sentido muito mal por Jin Jia.
Capítulo 355 Objetos deixados pelo pai. Ansem só passou no modo mais fácil do corredor extremo. A dificuldade podia ser aumentada ajustando e adicionando os muros de metal. Além disso, a gravidade dentro do dispositivo também podia ser melhorada. Do nível I ao X, Ansem só tinha passado pelo nível I, que era o mais fácil entre todos. O corredor extremo é muito melhor do que um treino de gravidade comum. Deve ser ótimo para praticar sobrecarga. Ansem foi ao laboratório com mais frequência, agora que descobriu este dispositivo interessante. Ia principalmente ao laboratório para usar o corredor extremo, sem nenhum interesse nos outros testes. Sempre esperava os pesquisadores saírem do laboratório, antes de começar a usar o corredor extremo para treinar. Como Ansem tinha esperado, o corredor extremo não era só mais difícil do que o treino de gravidade, como também mais efetivo e abrangente, quando se tratava de treinar todo o corpo. Se eu conseguir passar pelo nível X do corredor extremo com o nível da gravidade ajustado em 25,0, isso significa que o meu índice de aptidão física real alcançou 25. Quando Ansem passou nos 10 níveis, ele ficou cada vez mais obcecado pelo corredor extremo. O motivo, para ter conseguido passar, foi que aprendeu a localização de todos os muros de metal. Quando tentou pela primeira vez, levou seu primeiro choque quando atingiu o nível 3º. Em níveis mais altos, teve que aprender o arranjo do canal, antes de poder passar. Só que ainda estava passando sob baixa gravidade. Se a gravidade fosse aumentada para 25,0, Ansem nem mesmo passaria pelo nível I. Mas estava indo tudo bem. O que Ansem precisava era espremer cada gota de energia do seu corpo, de modo que pudesse compreender mais o seu corpo com o uso da sobrecarga. Levou choques várias vezes, mas Ansem ainda estava gostando do treino. Depois de ver o masoquismo do seu amigo, Jing Jia também se esforçou mais no seu treino. Ele não se importou com o que Jing Jia estava fazendo, só se focou no seu próprio objetivo. Além de treinar, Ansem também precisava ir às aulas. A princípio, ele pensou que o seu desempenho permitiria que virasse um major no exército depois de se graduar, mas como faltou na escola por muito tempo, não obteve notas boas em vários cursos e tinha que dobrar o esforço, a fim de se tornar facilmente um major. Felizmente, tinha ganhado um campeonato do torneio de arquearia para a escola, e o professor Yan também prometeu créditos extras. Se pudesse ficar no top 3 em outros 2 cursos, acreditava que ainda se tornaria um major. Ansem também estava estudando como matar a criatura que parecia uma fênix. Porém, não conseguiu encontrar uma solução boa no momento, então teve que desistir desses pensamentos por agora. Quando viu a criatura, ele usou a rainha fada para observar como ela matou o Sr. Yu. Com base no que viu, a criatura não era composta inteiramente de fogo. Tinha um núcleo sólido dentro do seu corpo, e era necessário atacar diretamente o núcleo envolto em chamas a fim de matar. Só que as chamas do pássaro eram intocáveis, e armas normais não conseguiam nem mesmo chegar perto do núcleo, nem mesmo uma longa como uma lança. A única maneira viável de atacar era disparar uma flecha no corpo dela. Só que Ansem nem mesmo tinha uma flecha de almas de besta de linhagem sagrada. Não tinha como atingir a super criatura, então tinha que desistir temporariamente. Alguns meses se passaram num piscar de olhos. Com sobrecarga, o índice de aptidão física de Ansem alcançou 25. Com o mantra da heresia também em uso, seu índice de aptidão física passava de 30, o que era mais alto do que um evoluído com todos os pontos de gene maximizados. Era hora de tentar matar uma super criatura. Ansem se decidiu. Seu índice de aptidão física já atingiu 30 no momento, então estava no limite no que podia aumentar no primeiro santuário de Deus. Seria difícil aumentar mais do que isso. Além disso, tinha a espada de linhagem sagrada do Sr. Yu. Já tinha quase tudo pronto no momento. Tudo o que precisava era de uma super criatura como alvo. Quanto ao pássaro flamejante, Ansem nem consideraria tentar sem uma flecha adequada. Ele fez a avaliação semestral antes de ir caçar. Graças ao seu esforço, conseguiu a maior pontuação do campus, ganhando assim muitos créditos.
Para a felicidade dele, a besta nebulosa, que estava alimentando por um ano, virou uma super criatura como estimado. Depois de ver a besta nebulosa, Ansem estendeu a mão com a adaga do esqueleto e sussurrou: Céus, Buda, Deus da riqueza, deusa da sorte. Por favor, que venha uma alma de besta super. Craque. Ansem matou a super besta nebulosa e ouviu o som na sua cabeça. Besta nebulosa, super criatura foi morta. Nenhuma alma de besta foi obtida. A essência de vida está disponível. A carne não é comestível. Depois que ouviu a voz, o corpo da besta nebulosa se dissolveu, e a essência de vida caiu no chão exatamente como da última vez. Merda, Ansem xingou com os dentes cerrados. De novo, não obteve a alma de besta. Levaria mais um ano para outra tentativa. Acho que a besta nebulosa não está me dando sorte. Nunca ganhei uma alma de besta dela. Ansem se sentiu deprimido. Ele alimentou algumas bestas nebulosas, mas nenhuma delas deu uma alma de besta. Não importava o quanto gostasse dessa alma de besta, tinha que considerar alimentar outro tipo de criatura. No fim, Ansem comprou um corvo arqueiro vivo. A alma de besta do corvo arqueiro era do tipo flecha. Se conseguisse ganhar essa alma, podia considerar matar a criatura que parecia uma fênix. Além disso, com uma super flecha de alma de besta super, seria mais fácil matar outra super criatura. Pelo menos, seria capaz de ferir. O lado bom era que esta besta nebulosa deu mais 9 pontos de super gene para Ansem, o que aumentou a sua aptidão física. Ele juntou tudo o que precisava para levar, e voltou para casa durante o recesso escolar. Daqui 6 meses, seria sua graduação no Falcão Preto. A essa hora, iria diretamente ao exército e teria pouca chance de voltar para casa. Ansem queria servir na nave bélica em que Jianhan estava, mas essa nave tinha certificado de segurança de alto nível, então era extremamente difícil entrar. Pelo menos, ele não tinha o tipo de poder necessário para entrar no momento. Depois de voltar para casa, Lu Sulan não ficou tão animada, como Ansem pensou que ela estaria. Parecia tinha algo incomodando a mente da sua mãe. Mãe, aconteceu alguma coisa? Ansem ficou preocupado e perguntou. Já é um homem crescido agora. Acho que está na hora de te dar umas coisas que o seu pai deixou para trás. Lu Sulan hesitou um pouco, pegou uma caixa pequena, que estava no armário, e colocou na frente de Ansem. Capítulo 356, Super Gene? Ansem ficou surpreso e olhou para a caixa de liga na sua frente. Ele se lembrou que seu pai morreu num acidente de avião, e as pessoas nem mesmo encontraram o seu corpo, então como era possível que tivesse deixado algo para trás? Depois de ver Ansem confuso, Lu Sulan falou, seu pai me deu isso 2 dias antes do acidente. Ele disse que talvez pudesse te ajudar algum dia. Você era muito novo, então não te mostrei antes. Agora que já é um homem e sabe o que é certo e errado, está na hora de te dar isso. Isso tem algo a ver com a morte do pai? O coração do Ansem palpitou. Lu Sulan negou com a cabeça e disse, não tenho como saber disso. Só acho que seu pai não deixaria isso sem motivo. Era como se ele sabia que tinha algo errado naquela época. Ansem mordeu os lábios e abriu lentamente a caixa. Era muito jovem quando seu pai morreu, mas agora já estava crescido, tinham muitas coisas sobre o acidente que pareciam estranhas. O negócio da família estava prosperando sob a gerência do seu pai, mas só era uma lojinha qualquer comparada ao grupo estrelado. O negócio da família nem mesmo possuía as próprias minas. Por que uma empresa gigante como o Grupo Estrelado estaria interessada numa empresa pequena? Se o seu pai foi assassinado por eles, o que o Grupo Estrelado ganharia para passar por tantos problemas e ainda assassinar o seu pai? Ansem ficou confuso em muitos pontos, mas como era muito jovem, não se lembrou de tudo e não conseguia dizer o que estava errado. Ansem abriu a caixa. Tinham 3 itens dentro dela, um chip metálico, que parecia um crachá de trabalho, um diário pequeno e um pingente de cristal pendurado em um cordão vermelho. Ansem verificou primeiro o chip metálico, que era mesmo um crachá de trabalho. Tinham caracteres pretos gravados no chip branco.
Anjinzi, Unidade 7, Serviço Secreto, AX958712558. Ansem leu os caracteres e ficou surpreso. O nome Anjinzi era familiar para Ansem, pois era o nome do seu bisavô. Tudo o que sabia sobre o seu bisavô era só o nome. Além disso, não sabia mais nada. Depois de ver o crachá de trabalho, Ansem descobriu que o seu bisavô trabalhava para uma organização do governo da Aliança, mas parecia que não era só um membro comum. Ansem olhou para a traseira do crachá e viu uma logo. Ele não encontrou mais nada de especial no crachá. Depois de colocar o chip de lado, Ansem pegou o pingente de cristal. Era bem pequeno e feito de um cristal vermelho. Parecia um gato ou uma raposa com a cabeça e o rabo conectados. O rabo era muito grande para um gato, mas seu rosto era mesmo o rosto de um gato. Parecia um pedaço de jade. Como Ansem não entendia nada sobre joias, não sabia o que era. Mãe, de onde este pingente veio? Ansem olhou confuso para sua mãe. Lu Sulan ficou com uma expressão complexa. Ela hesitou e disse, quando seu pai me deu, ele disse que foi deixado pelo seu bisavô, e que podia levar isso ao grupo estrelado e pedir ajuda aos Nins, caso entrasse numa enrascada. Pedir ajuda do grupo estrelado e dos Nins? Ansem quase pensou que tinha ouvido errado. Por muito tempo, pensou que o grupo estrelado era o responsável pela morte do seu pai. Só que seu pai disse que podia ir aos Nins com esse pingente, o que era bem difícil de acreditar. Também achei que era suspeito, então não fui atrás do grupo estrelado, não importa como a situação estava complicada. Lu Sulan disse com um sorriso forçado. Ansem assentiu. Ele também teria escolhido fazer a mesma coisa se fosse a sua decisão. Não importava o que acontecesse, o grupo estrelado era o principal suspeito pela morte do seu pai. Não tinha como pedir ajuda deles. Tudo parecia tão estranho, que Ansem ficou confuso. Ele não sabia qual era a relação entre seu pai e o grupo estrelado, ou o motivo do seu pai ter dito isso. Só que agora Ansem entendeu que a morte do seu pai não era tão simples como pensava que era. Depois de deixar o pingente de lado, Ansem pegou o diário da caixa. O diário tinha um estilo antigo, mas parecia que não foi muito usado. Ansem abriu a caixa e viu duas palavras, que fizeram suas pupilas contraírem. Super Gene. O coração do Ansem palpitou muito rápido. Ele pensava que ninguém sabia da existência do Super Gene. Ele tinha procurado na esquina e na plataforma do Esquadrão Especial, mas não encontrou absolutamente nada sobre super criaturas ou Super Gene. Depois de ver essas duas palavras no diário, Ansem teve milhões de pensamentos ao mesmo tempo. O diário e a escrita parecem ser muito velhos. Isso também foi deixado pelo meu bisavô? Por que ele escreveu algo assim? Ele está falando da mesma coisa que tô pensando. Ansem passou rápido as páginas do diário. Só que não tinha outras palavras no diário com exceção da primeira página. Todas as outras páginas estavam em branco. Alguém tinha circulado também as duas palavras com tinta vermelha, e deixou um ponto de interrogação. Ansem ficou tão surpreso que demorou para perceber. O que isso significa? Está questionando se Super Gene existe? Ansem franziu a testa e olhou para Lu Sulan, querendo que sua mãe tivesse uma resposta. Só que ela só suspirou e disse, seu pai não disse nada, mas essas coisas foram deixadas pelo seu bisavô, Anjinzi. Fique com elas, talvez possam ser úteis mais tarde. Ansem assentiu e guardou os 3 itens. Essas coisas podiam explicar a morte do seu pai, e ele era o único que podia descobrir a verdade. Capítulo 357, Segunda vez nas Cordilheiras do Dragão de Jade. Ansem ficava cada vez mais intrigado, conforme sua mãe mostrava tudo. A princípio, ele queria descobrir se o grupo estrelado estava envolvido com o acidente do seu pai. Só que o buraco parecia ser mais embaixo do que pensava. Ansem pensava que o grupo estrelado tinha algo a ver com a morte do seu pai, mas, antes de morrer, pediu para sua mulher ir atrás dos Nins, que são os proprietários do grupo estrelado. Tinham tantas coisas contraditórias, que Ansem ainda não conseguiu entender o que aconteceu. Ele sabia que não fazia sentido se preocupar agora.
Precisava ficar mais forte para poder descobrir a verdade. Se ficasse obcecado com isso agora com o seu poder atual, era mais provável que fosse morto, antes de poder descobrir a verdade. Depois de ficar em casa por alguns dias, Ansem voltou ao Falcão Preto e começou os preparativos para caçar uma super criatura. Ele ainda não tinha completado o terceiro estágio do mantra da heresia. E parecia que não conseguiria ter um avanço em breve. Tudo o que faltava era preencher os seus pontos de gene sagrado. Ansem planejou ganhar mais pontos de gene sagrado, enquanto procurava por uma super criatura. Como não tinha um método para matar a super criatura, que parecia uma fênix, planejou deixar quieto por um tempo. No início, queria ir às Cordilheiras do Dragão de Jade sozinho, a fim de caçar criaturas de linhagem sagrada, enquanto procurava por super criaturas. Talvez encontrasse alguma criatura como o Rosnador Dourado. No entanto, antes de partir para a jornada, ele viu o sinal, que tinha combinado, com um Luveina na árvore torta perto do abrigo blindado de aço. Na última vez, ele mostrou o Cavaleiro Besouro. Ansem concordou em dar 20% da parte, mas nunca viu Luveinan de novo. Inesperadamente, acabou encontrando o sinal agora. Ele se disfarçou de dólar, e chegou no local e hora marcados por Luveinan em uma nota, e encontrou essa pessoa próxima de um riacho numa montanha próxima. Foi mal, não consegui te achar desde aquele dia. Então comi a carne de linhagem sagrada sozinho, agora só posso te oferecer dinheiro ou fazer um trabalho. Pode contar comigo. Ansem disse. Luveinan olhou todo surpreso e disse, cara, você matou mesmo as duas criaturas de linhagem sagrada? Eu fui lá de novo e não vi nada. Pensei que as duas foram embora. Matei as duas. Ele disse com calma. Vê, não quero dinheiro. É que quero ver uma parada contigo, e ver se pode me fazer um favor. Luveinan hesitou e disse. Pode falar. Se eu puder ajudar, vou ajudar. Ansem franziu a testa que quase não deu para perceber. Ele preferia pagar, já que seria menos problemático. É que tenho alguns amigos que querem ir para as Cordilheiras do Dragão de Jade. Só que sabe como é um lugar bem perigoso para mim. Aí queria saber se podia nos levar lá se tiver tempo. Pode ficar com os meus 20% como recompensa, ou posso te pagar mais. Luveinan disse impotentemente. Quem são esses que querem ir lá? Ansem ficou surpreso, pois pouquíssimas pessoas tinham coragem de ir lá. Alguns amigos da família. Eles são fortes e todos já são evoluídos. Quando terminarem essa parada, vão todos ao segundo santuário de Deus. Luveinan explicou. Ansem entendeu subitamente o motivo de quererem ir às Cordilheiras do Dragão de Jade atrás de criaturas de linhagem sagrada. Qual o local e hora? Ansem pensou nisso e decidiu aceitar. Ele ia às Cordilheiras do Dragão de Jade de qualquer jeito. Como os amigos dele eram evoluídos, se fosse junto, a chance de ter conflito era menor caso se esbarrassem lá. E também tinham muitos evoluídos, então não queria gastar energia lutando contra eles. Afinal de contas, não existiam muitos evoluídos fracos como o Sr. Yu. Luveinan ficou feliz e passou o local e a hora. E deu uma leve introdução sobre essas pessoas. Cara, você já maximizou tudo. Tá fazendo o que aqui ainda? Depois de conversar sobre a jornada, Luveinan teve que perguntar. Ele era um dos poucos que sabia que o dólar ainda estava no primeiro santuário de Deus. A maioria pensou que o dólar tinha ido ao segundo santuário de Deus há muito tempo. Além disso, Luveinan já tinha testemunhado como Ansem era forte há alguns anos. Agora, imaginava que o dólar já tinha maximizado tudo. Só que ele ainda estava no primeiro santuário de Deus depois de 2 anos, então ficou confuso. Ainda tenho alguns negócios pendentes aqui, e vai demorar um pouco para ir ao segundo santuário de Deus. Ansem respondeu casualmente, e não quis entrar em detalhes. E também não ligava em ir às Cordilheiras do Dragão de Jade como o dólar. Só se perguntava se um grupo de evoluídos podia caçar uma super criatura. Ele estimou que um evoluído com todos os pontos de gene maximizados devia ter um índice de aptidão física por volta de 30, enquanto uma super criatura devia ter um índice perto de 40.
Sem praticar nenhuma arte de hipergene projetada para evoluído, os que acabaram de evoluir não teriam nenhuma chance diante de uma super criatura. Ele preparou umas coisas na mochila antes de ir ao local combinado para se encontrar com o grupo. Lu disse que podia contratar o dólar para guiar o caminho. Pensamos que era da boca para fora, e olha que acabou sendo verdade. Shen Zixin franziu os olhos, olhando Ansem de cima para baixo. Parecia que estava muito interessado no dólar. Sou só um cara normal movido pelo dinheiro. Ele disse casualmente. É mesmo. Se não fosse um cara normal, não estaria no primeiro santuário de Deus até agora. Shen Nanshin disse, ele era o magricelo ao lado do Shen Zixin. Ansem nem deu bola e disse com toda a calma, quando planejam ir? Agora. Shen Zixin disse. Ansem não disse nada e liderou o grupo montando o Meuto. Só os dois irmãos, Shen Zixin e Shen Nanshin, eram evoluídos com os pontos de gene de linhagem sagrada maximizados, enquanto os outros 4 eram seguidores e só evoluíram com os pontos de gene mutante maximizados. Naturalmente, eram muito mais fracos do que os dois irmãos. Só que ele não se assustou com nenhum dos dois. Podiam até ser fortes, mas só eram recém-evoluídos que não aprenderam nenhuma arte de hipergene, então não tinham chance contra Ansem. Todos tinham ouvido falar do dólar. Só que, como evoluídos, não tinham mais muitas expectativas nele. Porém, Shen Zixin estava muito interessado no dólar e tentou testar o quão forte era. Todavia, Ansem não mostrou nada, só liderou o caminho. Não era a primeira vez que ia às Cordilheiras do Dragão de Jade, mas ainda tomou todos os cuidados depois de chegar lá, em caso de ter alguma super criatura. Dólar, não se preocupe. Pode avançar, e não se preocupe em ter muitas criaturas de linhagem sagrada. Se tiver muitas, vamos desfrutar de um belo churrasco esta noite. Shen Nanshin disse com sarcasmo, claramente descontente com a baixa velocidade do Ansem. Capítulo 358, Outro Ninho. Beleza. Ansem respondeu e acelerou um pouco. Porém, ainda estava indo devagar e garantindo que tivesse tudo sob controle. Depois de meio-dia nas cordilheiras, ele viu um grupo de criaturas, que pareciam um cruzamento entre um gado bovino e um cavalo correndo à solta. Ele olhou melhor e determinou que eram todas criaturas mutantes. Parecia não ter nenhuma criatura de linhagem sagrada entre elas. Que tal uma disputa? Bora ver quem mata mais criaturas mutantes. Shen Nanshin não tinha nada contra Ansem. Dólar era muito famoso há 2 anos, e todos diziam que podia ter sido o número 1 dos escolhidos. Só que, naquela época, ele nem mesmo se qualificou para fazer parte do torneio. Então, significava muito para ele derrotar o Dólar. A gratificação de derrotar um campeão devia ser incrível. Ele nem ligou se essa disputa era justa ou não. Só se importou com vencer. Para quê? Não sou páreo. Ansem respondeu. Aos seus olhos, Shen Nanshin não era qualificado para ser o seu oponente. Ter uma partida inútil só desperdiçaria o seu tempo. E ninguém precisava de carne mutante no grupo. Até mesmo as almas de besta mutantes eram quase inúteis. Perder tempo matando essas criaturas parecia bastante infantil para Ansem. Shen Nanshin riu todo feliz de si mesmo. Os 4 seguidores evoluídos olharam com desprezo para Ansem. Naturalmente, alguém sem coragem assim nem merecia o respeito deles. Só que Shen Zixin olhou para ele de baixo para cima e franziu as sobrancelhas. Seus amigos não perceberam, mas ele viu uma indiferença na calma do Ansem. A indiferença era pior do que o desprezo. De sua perspectiva, Ansem nunca os levou a sério, como se nem mesmo existissem. Shen Zixin se sentiu desconfortável com essa indiferença. Ele não compartilhava do sentimento do Shen Nanshin de sentir prazer em abusar de alguém que costumava ser mais forte, ainda assim, queria derrotar Ansem também. Só que Shen Zixin hesitou e não fez nada. Só pensou, vou deixar quieto. Já sou um evoluído. Para que derrotar ele agora? Vou esperar até que vire um evoluído e aí vou derrotar.
Como Ansem não se rebaixou caindo na provocação dele, o grupo estava se dando muito bem no caminho. Depois de 2 dias, ainda não viram nenhuma criatura de linhagem sagrada, o que chateou o grupo um pouco. As pessoas não dizem que tem muitas criaturas de linhagem sagrada nas cordilheiras do Dragão de Jade? Como ainda não vimos nenhuma depois de tanto tempo? Será que você pegou o caminho errado? Shen Nanshin perguntou para Ansem com impaciência. Estamos no caminho certo. As cordilheiras são enormes e só estamos na borda ainda. Ansem continuou calmo. Ele pegou o caminho, onde encontrou o rosnador dourado, então lá devia ter muitas criaturas de linhagem sagrada. Depois de marchar por mais meio-dia, Ansem parou do nada e olhou feliz para as camadas de montanha na sua frente. Por que parou? Shen Nanshin franziu a testa e perguntou. Acho que não podemos continuar. Ansem fez uma pausa e disse. O grupo olhou para frente e não viu nada. Shen Nanshin disse com impaciência, não tem criaturas nem nada de errado. Por que não podemos continuar? Se não estou errado, deve ter um lotus de vida na nossa frente. Ansem apontou para as montanhas e disse. O quê? Está dizendo que tem um ninho? Todos ficaram animados e olharam para as cordilheiras na frente. Só que não conseguiam dizer como que era um lotus de vida. Tinham várias montanhas como essas na área, e essas não pareciam ter nada de especial. Tem certeza que tem um ninho? Qin Zimin olhou um pouco cético para Ansem. É só um palpite. Não tenho certeza. Ansem disse casualmente. Só que ele tinha certeza que era um ninho. Só estava calculando como poderia quebrar o ovo antes de todo mundo. O contrato que assinaram indicava que Ansem só era responsável por ser um guia. Quando tivesse uma criatura, ele podia escolher tentar matar. E ficaria com a criatura quem matasse. Era a única condição dele para levar o grupo para as cordilheiras do Dragão de Jade, e o grupo concordou facilmente, pois um não evoluído, como o dólar, não podia matar nenhuma criatura antes deles. Bora lá dar uma olhada. Shen Zishin saiu da montaria e se aproximou primeiro da Lotus de vida. As encostas dela eram extremamente íngremes. Sem asas, era necessário escalar os penhascos. Ansem também desinvocou o Meuto e seguiu o grupo. Se fosse um local comum, ele teria decidido avançar com tudo sem hesitar. Todavia, eram as cordilheiras do Dragão de Jade, então não tinha como ter certeza se tinham outras criaturas, por isso escolheu ir com calma. Depois de escalar algumas montanhas, ficou cada vez mais óbvio que era um lotus de vida. O grupo ficou todo animado e disse, é mesmo um ninho. Que sorte do caralho! Mesmo se matassem 10 criaturas de linhagem sagrada, não era garantido conseguir uma alma de besta. Porém, o ovo garantiu uma alma de besta de linhagem sagrada. Até mesmo no segundo santuário de Deus, uma alma de besta de linhagem sagrada ainda seria útil nos estágios iniciais. Mesmo se não fosse útil, dava para trocar por almas de besta do segundo santuário de Deus. Portanto, mesmo que o grupo já fosse formado por evoluídos, eles ainda tinham um grande desejo de conseguir almas de besta de linhagem sagrada, então não deixariam uma oportunidade dessas passar. Depois que confirmaram que era um ninho, o grupo acelerou em direção ao centro do Lotus de vida. Cuidado! Ansem, que estava logo atrás, gritou. O grupo foi pego de surpresa e olhou rapidamente para ele. Ansem estava apontando para o céu, então olharam para cima e viram um pássaro de 1 metro, que estava vindo na direção deles como uma nuvem escura. Capítulo 359 – 7 Sinuosidades. Morra! Shen Zishin gritou e invocou uma lança com mais de 2 metros. Ele pisou no penhasco e usou a lança para apunhalar o pássaro. Os outros do grupo se esquivaram rapidamente. Eles cavaram os dedos nas rochas e escalaram rapidamente. Ansem ficou surpreso. Apesar de terem alto nível de aptidão física, deviam ter praticado artes marciais especiais para conseguir fazer isso. Não era difícil cavar os dedos na rocha, mas era difícil fazer isso repetidamente até mesmo entre os evoluídos. Shen Zishin fez o primeiro ataque com a lança, mas o pássaro voou bem mais alto.
Quando ele começou a cair, a criatura atacou com as garras. A princípio, Ansem pensou que Shen Zishin tinha asas de linhagem sagrada para fazer um movimento arriscado assim. Mas acabou não tendo. Quando o pássaro estava prestes a atingir, ele subitamente girou seu corpo no meio do ar, e se moveu 1 metro de distância das garras do pássaro, fazendo isso sem tocar em nada. Em seguida, ergueu a lança e apunhalou a asa do pássaro de novo. A criatura era perspicaz o suficiente para desviar da lança de novo. Ansem pensou que estava vendo 2 pássaros, depois que viu Shen Zishin lutando contra o pássaro no meio do ar e pisando no ar sem parar. Foi então que começou a cair na 3ª vez que pisou no ar. Só que só pousou brevemente antes de se jogar no ar mais uma vez. Ansem ficou muito mais do que surpreso. Era incrível esse jogo de pernas, que permitiu Shen Zishin pisar no ar 3 vezes. Sem asas, Ansem jamais conseguiria fazer isso. Esse jogo de pernas nem mesmo estava escrito no panorama. Ele até imaginou que Shen Zishin devia ser um mestre dessa área. Foi então que o pássaro guinchou e pousou no topo da montanha. Tinha uma pessoa ao lado do pássaro. 7 sinuosidades dos Shens é incrível mesmo. Essa pessoa disse, enquanto observava Shen Zishin, que já tinha pousado no chão. Todo o grupo foi pego de surpresa. Shen Zishin encarou a pessoa e disse, você deve ser um amigo da família Shen, para saber das 7 sinuosidades. Por que nos atacou? Era óbvio agora que o pássaro não era uma criatura, mas sim um animal de estimação do homem. Não foi um ataque de verdade. Só queria ver as 7 sinuosidades. Ele disse, enquanto subia nas costas do pássaro. O animal de estimação desceu em pouco tempo e pairou ao lado do penhasco, onde o grupo estava parado. Ansem reparou nas vestimentas dele. Estava usando uma armadura preta que cobria o rosto também. Quem é você? Diz logo, antes que eu perca a paciência. Shen Nanshin gritou com o cara. Meu nome é Eiyufen. Não acho que já tenha ouvido falar de mim. Sou um estudante da sede do Salão Marcial Ares, e conheço sua família muito bem. O cara com a armadura preta disse. Então você é do Salão Marcial Ares. Agora explica o motivo de ataque. Tenho que bater um papo com um Fuxion Shenshin quando voltar. Shen Nanshin disse, claramente irritado. E Eiyufen disse com calma, o Salão Marcial Ares é amigo dos Shens. Não tive a intenção de te atacar, só queria apreciar as 7 sinuosidades e salvar todos. Nos salvar? Shen Zishin perguntou. Vocês devem estar indo para o ninho. Sendo honesto, já fui lá. Só que infelizmente a criatura lá dentro era muito forte. Quase perdi a vida e voltei de mãos vazias, é por isso que estou avisando vocês. E Eiyufen disse. Agradecemos, mas é um problema nosso, e não tem nada a ver com o Salão Marcial Ares. Shen Nanshin zombou e caminhou até a entrada do ninho. Shen Zishin encarou Eiyufen e seguiu seu irmão. Eles não sabiam se Eiyufen era mesmo um aluno do Salão Marcial Ares, mas sem chance que desistiriam do ninho. Sem falar que tinham 6 evoluídos ao todo, então acreditavam que podiam lidar com qualquer criatura dentro do ninho. Que tipo de criatura tem lá dentro? Ansem não seguiu o grupo, em vez disso, perguntou para Eiyufen, que estava nas costas do pássaro. Não imaginei que o famoso dólar pertencia aos Shens. E Eiyufen analisou Ansem. Os rostos dos dois estavam cobertos pela armadura, então nenhum deles conseguia ver a expressão do outro. Só estou aqui como guia, não tenho nenhuma relação com os Shens. Ansem disse sem pensar. Se esse é assim, é melhor não entrar no ninho. Se não, vai acabar perdendo a vida por dinheiro. E Eiyufen sorriu e disse. Acho que você não sabe que todos os 6 lá são evoluídos. Acha mesmo que a criatura pode ferir 6 evoluídos? Ansem sondou. E Eiyufen sorriu e disse, não precisa sondar. Você não acreditaria mesmo que eu contasse. Evoluídos como os irmãos Shen jamais vão conseguir ferir a criatura, até mesmo se tivessem 60 deles. E se ainda demorarem para reagir, podem acabar perdendo a vida lá. No seu caso é melhor nem entrar.
A criatura não reconhece dinheiro. E Yulfen disse e controlou o pássaro para voar em direção à entrada do ninho. Porém, só ficou parado no lado de fora da entrada e não tinha intenção de entrar. Parecia que estava esperando o grupo sair. Quando Ansem chegou na entrada, o grupo já tinha entrado faz um tempinho. Eles avançaram muito rápido. Parece que ficaram preocupados com Yulfen quebrando o ovo antes deles. Ansem olhou para dentro e se sentou na rocha ao lado da entrada junto com Yulfen. Não vai entrar? Yulfen olhou para Ansem e ficou surpreso. Não disse que é muito perigoso e é melhor não entrar? Ansem perguntou. Capítulo 360 Super Criatura no Ninho. Yulfen ficou sem reação por um momento, e depois sorriu e disse, ouvi muito sobre você, mas agora vejo que é uma pessoa interessante. Quando Ansem estava prestes a responder, subitamente ouviu som de passos às pressas vindo do ninho. Ele olhou rapidamente para baixo. Em breve, apareceram pessoas escalando para fora da entrada. O primeiro a sair foi Shen Nanshin, que estava pálido como um pedaço de papel. Sua armadura estava cheia de cortes profundos, que foram feitos por uma arma ou garras. Tinha sangue escorrendo por toda a parte. Atrás de Shen Nanshin, Shen Zishin também saiu. Ele parecia um pouco melhor do que seu irmão. Sua armadura também estava cheia de cortes, mas seus ferimentos não eram tão graves quanto do Shen Nanshin. Seu rosto também estava sombrio. Depois de Shen Zishin, mais ninguém saiu. Ansem olhou para baixo e não viu nada. Vocês são mais impressionantes do que pensei. Duraram muito tempo no ninho. Yulfen disse. Tá me tirando? Shen Nanshin estava de péssimo humor. Depois de ouvir as palavras do Yulfen, perdeu o controle e tentou atacar, mas foi impedido pelo seu irmão. Fui honesto, fiquei mesmo impressionado, e não disse por sarcasmo. Quase morri em apenas alguns segundos, enquanto vocês duraram quase 15 minutos e ainda estão vivos. Yulfen disse todo sério. Depois de saber que Yulfen foi sincero, Shen Nanshin se acalmou. Só que se sentou deprimido e mordeu os lábios, depois de pensar no sacrifício dos 4 evoluídos. Qual criatura era? E por que é tão forte? Ansem franziu a testa e perguntou. Ele não tinha descido, porque pensou que Yulfen estava armando alguma coisa, já que não desceu pessoalmente. Talvez já tivesse até quebrado o ovo. Só que acabou tendo mesmo uma criatura muito forte no ninho. Então o que Yulfen disse era verdade. Tinha uma criatura no ninho que até mesmo 60 evoluídos não conseguiriam derrotar. Ansem subitamente pensou nas duas palavras, super criatura. Não sei. Yulfen disse, já que Shen Zishin e Shen Nanshin não se incomodaram em responder, ele continuou, acho que vocês não conseguiram ver também, né? Shen Nanshin cerrou os dentes e disse, eu teria cortado na hora se conseguisse ver. A criatura é invisível? Ansem não entendeu o que estavam falando com não conseguiram ver a criatura. Não era invisível, só muito rápida. Estava correndo ao redor de todos os cubículos do ninho. Não conseguimos ver o que era. Yulfen disse. Ele fez uma pausa e continuou, a única coisa que sei é que é uma besta quadrúpede. Ansem olhou para Shen Zishin e Shen Nanshin, que tinham ficado no ninho por mais tempo. Talvez soubessem mais coisas sobre a criatura. Só sabemos mais ou menos a mesma coisa. Era uma besta quadrúpede, e devia ser preta. Depois de ouvir as palavras dele, Ansem ficou ainda mais satisfeito. Shen Zishin já devia ter uma aptidão física acima de 30. Se até mesmo ele não conseguia dizer como a criatura era, então era muito provável que a criatura fosse muito mais rápida do que uma criatura de linhagem sagrada. Se fosse uma super criatura, seria uma ótima notícia para Ansem. Só que ele franziu a testa depois de pensar na velocidade da criatura. Depois de usar o mantra da heresia e sobrecarga, o nível de aptidão física dele devia ser um pouco maior do que o do Shen Zishin. Porém, se ele não conseguiu acompanhar a criatura, então Ansem provavelmente não conseguiria também. Estão interessados em caçar a criatura comigo? Yulfen disse isso do nada, atraindo a atenção dos 3.
Você sabe como matar? Shen Nanshin encarou Ye Yufen e perguntou. Tenho um método, mas não consigo sozinho. Não estaria aqui pedindo ajuda se conseguisse. Em seguida, Ye Yufen olhou para Ansem e perguntou. Você já evoluiu, dólar? Ainda não. Ansem disse a verdade. Que pena. Não vai conseguir nem mesmo ver a criatura, se não evoluiu. E mesmo que fosse um evoluído, se não tiver maximizado os pontos de linhagem sagrada, ainda acabaria morto como aqueles 4. Ye Yufen não disse isso diretamente, mas implicou que Ansem não era forte o suficiente para colaborar com eles. E se eu escolher descer? Ansem perguntou com calma para Ye Yufen. Estou falando por bem, mas não vou impedir se quiser cometer suicídio. Na boa, se escolher descer, pode até arranjar mais tempo para a gente, o que é até melhor. Ye Yufen sorriu e disse. Qual é o seu método? Shen Nanshin perguntou apressado para Ye Yufen. Parecia que queria comer a criatura viva. É bem simples. A criatura só é muito rápida para a gente conseguir acertar. Mas podemos matar se conseguirmos acertar. Ye Yufen disse. Vai direto ao ponto. Todos sabemos disso. Shen Nanshin zombou. Você tem algum método para acertar? Shen Zishin encarou Ye Yufen e perguntou. Ele disse com calma, claro. Mas antes de falar, precisamos determinar como vamos dividir os ganhos, para que o Salão Marcial Ares e os Shens ainda sejam amigos. Como propõe que a gente divide os ganhos? Shen Zishin perguntou para Ye Yufen. A alma de besta da criatura de linhagem sagrada vai pertencer a quem matar. Vamos dividir a carne igualmente e eu vou quebrar o ovo. Ye Yufen disse como queria fazer a divisão. Obviamente, essa divisão não incluía Ansem. Ye Yufen e nem mesmo os irmãos Shen pensaram em Ansem como um oponente ou parceiro. Todos pensaram que o máximo que ele podia fazer era distrair a criatura de linhagem sagrada e ganhar um tempo, antes de morrer. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.